Olá, a nossa marca continua a ser a mesma, Lapidação Mental, e hoje vamos levar ao ar mais um episódio para poder dar ênfase naquilo que é o seu desenvolvimento pessoal. Hoje, o nosso tema é tão importante que desenvolve e tem foco em liderança. A prisão que pode estar a impedir você de prosperar. A grelha, a grade, que muito você pode precisar como ferramenta que pode te ajudar a superar todos os dias, tendo em conta o seu paradigma, as suas linhas invisíveis. E estas podem estar a impedir, mesmo sem você saber que está ligado ao seu resultado. Sente que trabalha demais e não consegues alcançar os teus resultados, pois embora consegues ter energia suficiente. Então hoje nós estamos aqui com um convidado especialista que pode te ajudar a mudar este foco. Antes que eu apresente o meu convidado, eu vou fazer alguma leitura sobre os seus dados, porque eu não posso falhar sobre isso. Seria muito complicado ter que passar por isso sem apresentar. Primeiro, é advogado angolano especializado em direito corporativo e em consultoria estratégica, empreendedor, formador de língua inglesa e palestrante. Une o direito, a educação, a liderança para criar impacto social e transformar empresas através do conhecimento. O perfil do meu convidado: atuação em direito corporativo, assessoria jurídica, empresarial, formador de língua inglesa, como acabei de dizer, criador de projetos, que talvez você pode estar a precisar disso. Então, fique ali do outro lado. O meu convidado é Aires Miguel Dunduma. Prazer em estar aqui na minha mesa, porque hoje tens a oportunidade de poder falar para o meu caro convidado, que também precisa de transformar os seus resultados, que há muito precisa, principalmente para mudar os paradigmas invisíveis. Liderança é o que é necessário. Prontos. Se eu esqueci alguma coisa na sua apresentação, tenha bondade, porque deves mesmo complementar. Ok. Renovados votos de saudação a todos os ouvintes e telespectadores que nos acompanham nesse momento. Aires Dunduma, resumindo tudo isso, um ser humano que está na luta para se tornar uma pessoa. Muito bom, interessante. Que nível de humildade, porque isso me torna alguém que todos os dias aprende a se construir no processo. E este processo pode estar a ver também, pode ter a certeza que o meu caro convidado também pode ter alguma dúvida sobre isso. Certo. O meu maior professor, o meu maior mentor também é humilde. Então, hoje, eu vou poder beber aqui de muita experiência sobre o seu vasto conhecimento, que hoje pode me transformar, pode transformar você que está ali do outro lado. Como advogado, o que poderias nos dizer sobre o princípio de liderança, uma vez que nós temos no nosso mercado cordas invisíveis que nos podem impedir, mesmo trabalhando sempre, sem alcançar os resultados que nós queremos? Certo. Assim, de forma introdutória, numa nota curta, como você concilia isso para ajudar o meu caro telespectador? Como advogado, a primeira coisa que eu estaria a fazer, né, a título de nota introdutória, é nos situarmos sobre a própria liderança. Okay. A liderança, infelizmente, é muito vista no polo terciário, quando nós queremos liderar os outros. Daí que nós hoje vamos começar por falar sobre a liderança pessoal. Né? Não estamos aqui a falar da liderança corporativa, da liderança de equipa, gestão, estamos aqui a falar propriamente da liderança pessoal. E o que é liderar-se a si mesmo, então? A liderança é a capacidade consciente, vamos gravar aqui a expressão consciente, é essa capacidade consciente de governar a si mesmo antes de querer governar o mundo. Trazendo essa visão, o ponto é, será que nós nos governamos mesmo antes de tentarmos governar os outros? Será que nós nos lideramos antes de querermos liderar os nossos colaboradores, antes de querermos liderar os nossos familiares, amigos e assim por diante?
porque há uma febre de que nós todos devemos ser pessoas fortes, que lideram os outros, que gerem equipas. A pergunta é, já sanaste a dor em ti que tu queres ver sanada no outro? Então, é dessa forma que nós introduzimos hoje a nossa conversa, Prontos. trazendo essa questão. É uma experiência muito grande que nós vamos aqui trazer, mas eu quero dizer para si que nos acompanhas que a liderança está além das suas capacidades físicas, mas sim deve-se ter em conta sobre as suas capacidades intuitivas. Certo. Nós somos seres triurnos, mas antes nós precisamos saber quem nós somos. E hoje nós vamos tratar disso. Se você também tem essa complexidade em perceber quem tu és muito antes de liderar outras pessoas, talvez os choques que você tem tido consigo mesmo podem te trazer a reflexão. Hoje é a sua oportunidade de poder sentar, aponta tudo. Já foi deixado aqui algum trecho, consciência. E tudo que nós precisamos fazer é aprender todos os dias. E o meu convidado aqui, hoje, tem muita bagagem para nos passar e todos nós estamos em condições de podermos nos construir todos os dias. Eu quero aqui perguntar o seguinte: essa consciência que nós precisamos ganhar sobre o ponto de vista de liderança pessoal é algo inato ou é algo que qualquer um pode ter em consideração em função daquilo que quer ser? Ok. Eu começo respondendo com uma metáfora simples, né? Certo. Quando nós nascemos, nós não temos nem sequer autoliderança para pegarmos a Xuxa e tomarmos leite, né? Nós Certo. precisamos de alguém para fazer isso por nós. Certo. Começamos a andar e caímos. Precisamos de alguém para nos levantar, para que a gente continue a dar passos. Então, é claro que a autoliderança não é algo com que nós nascemos. A autoliderança é desenvolvida com o passar do tempo e, inclusive, há pessoas que morrem sem liderar-se, infelizmente. Isso é profundo. Infelizmente. A sua consciência pode te autossabotar. Sim. E pode trazer em si o poder de supremacia e pensar que o seu ego é que vai te liderar. O seu ego pode ser alimentado pela sua liderança. Mas existem pessoas que passam pelo mundo sem mesmo serem lideradas por elas mesmas. Certo. E eu quero aqui colocar uma questão importante. Preparei aqui uma bateria de perguntas Vamos ver. que me permitam mesmo, pelo menos, eu fazer esta pergunta. Certo. Como consultor jurídico, como é que tu vês o crescimento das pessoas nos dias de hoje sobre o ponto de vista de autoliderança? Certo. Ainda estamos muito aquém do desejado. Nós conseguimos, eu costumo sempre dizer, sobretudo no ramo que é o que eu mais atuo, que é o empresarial, Ok. nós temos muitos empreendedores pomposos. Quando eu digo pomposo, me refiro a pessoas que não tiveram muito tempo para trabalhar em si, mas começaram já a fazer algum dinheiro e a trabalhar com outras pessoas. O grande problema é que esse motorista que ainda não sabe conduzir-se a si, Certo. automaticamente começa a ter a responsabilidade de conduzir outras pessoas na empresa. Certo. E há um choque tremendo. Quando o líder da empresa não se lidera, já imagina, ele encontra liderados que ainda têm esse despreparo em autoliderança e ele próprio também tem. Inclusive há empreendedores, eu já vivenciei situações dessas, há empreendedores que chegam mesmo num nível de exaustão, que despedem o colaborador porque ele não consegue liderar esse liderado. Então nós ainda estamos um pouco aquém. As pessoas têm muitas dificuldades de autogoverno, né? De conseguir se firmar e afirmar. E isso tem desenvolvido muitos problemas, sobretudo nas relações laborais. Okay. Nós trabalhamos muito com conflitos laborais e temos tido situações muito gritantes. Então, a nível de autoconhecimento, nós ainda estamos um pouco aquém. E quando falo nós, refiro-me a nós angolanos, Certo. como um todo, Certo. porque é muito difícil conversar sobre isso. As pessoas querem todas liderar os outros e raramente paramos para olhar para nós mesmos e identificarmos esses problemas. Então, a nível do nosso mercado, não querendo me alongar, estamos muito aquém do desejado no que toca à autoliderança. Até porque também promove-se pouco, né?
É muito difícil vermos Olha, que isso, eu acho que essas além de promoções. sermos pessoas conscientes para despertarmos para esse lado, nós precisamos um despertar que vem de alguém que talvez pode nos dar um alarme. Pode ser um alarme de forma esporádica, um alarme de forma consciente, como acabou de dizer, mas que talvez todos nós precisamos de um mentor sobre este ponto, porque as nossas próprias emoções nos podem auto-sabotar. E esta auto-sabotagem tem muito a ver com a gestão de conflito e de liderança interna. Às vezes nós percebemos que não é o trabalhador, somos nós. Certo. E como nos ajudas, como ajudarias o nosso internauta a ultrapassar isso com um nível de humildade, de olhar primeiro para ele próprio como alguém que precisa ser curado para que ele tenha sucesso na sua carreira profissional? Certo. Primeiro é essa consciência, né, que nós apresentamos logo de início na nossa intervenção introdutória. É preciso nós termos a consciência sobre as dores emocionais que nós temos. Okay. Sem essa consciência é muito difícil despertarmos. Por quê? Porque, voltando aqui a falar sobre as pessoas que já estão nessa caminhada há algum tempo, sobretudo empreendedores, que é exatamente o nosso foco. Sim, sim. Sobretudo os empreendedores, eles acabam por ter algum poder financeiro. E o poder financeiro corrompe. Corrompe, sobretudo, a questão da gestão emocional. Okay. Né? É preciso ter uma boa gestão emocional para poder gerenciar. Eu recentemente estive a ver um podcast do Elon Musk. Okay. E você consegue notar a capacidade de gestão emocional que ele tem, inclusive para se manter naquele podcast. Porque o podcast é muito menor que ele. Okay. A questão é, como é que uma pessoa tão grande iria se submeter a um podcast na Índia, ele gravou na Índia, Okay. Como é que ia se submeter a esse podcast, e um podcast que tem menos números que ele, percebe? É um sinal claro de autoliderança. E o que é que ele pediu naquele podcast para beber? Um copo de leite. É considerado o homem mais rico do mundo. E ele pediu leite num podcast. Então, o autoconhecimento, quando já tem alguns entraves, por exemplo, de crescimento financeiro, acabam por ser muito difíceis. E a nossa consciência normalmente vem mais por questões bruscas. Aquelas pessoas que já se desenvolveram financeiramente, para que possam ter esse alerta de autoconhecimento, eu preciso me conhecer mais. Só quando acontece uma situação realmente drástica e ele consegue ter um alerta, porque acaba por ser muito mais difícil. Não que a gente esteja aqui a incentivar que o autoconhecimento é algo que vem mais de pessoas pouco endinheiradas, né? Não é que os pobres têm mais autoconhecimento, porque conhecemos pessoas que não ser rico é a salvação dele. Mas hoje nós temos visto na nossa sociedade, e não só, que estamos o tempo todo a nos superar. Certo. Percebemos que pessoas cada vez mais endinheiradas, cada vez mais ricas e prósperas conseguem ter este nível, esta capacidade de gestão que às vezes nos chama a atenção. E nós às vezes nos inibimos em não estar próximo deles, porque nós achamos que nós estamos naquele nível, mas percebemos de alguma forma que este nível de liderança, de autoconhecimento, lhes supera todos os dias, que eles percebem que o dinheiro deixa de ter valor, mas sim, a pessoa que ele se torna acaba por ter muito mais valor do que aquilo que é o número que ele tem. Essa é uma pessoa desperta. Essa é uma pessoa que já acordou para isso, né? É uma pessoa consciente de si. É preciso essa consciência de si. Mas isso é o que mais nós precisamos? Sim. Ou precisamos moldar as duas áreas, que é a nossa consciência e os nossos resultados, porque muitos de nós ficamos perdidos no resultado. Exatamente. E às vezes a nossa liderança confunde-se com tudo que nós temos. Certo. O alinhamento precisa ser proporcional, mas atenção, é preferível que haja maior conhecimento ou maior autoliderança do que a questão dos resultados. Por quê? Porque a autoliderança gera resultados. Uma pessoa que se governa, facilmente governa máquinas. Se você já se governa, você sabe governar o computador. Você não vai estar exposto ou não vai estar a perder tempo com o computador, porque você já se conhece, você sabe que aquilo é uma ferramenta. O mesmo acontece com o dinheiro. Se já se conhece,
já tem desperto que o maior ativo que existe é o ser humano. Então, se eu sou o maior ativo, o dinheiro é ferramenta. Então, essa ferramenta dificilmente vai criar ruído na minha comunicação com o mundo. Mas às vezes confunde-se, porque certo. nós olhamos para pessoas que nós notamos que elas têm algum status por causa da arrogância que elas trazem. Sim, infelizmente. Isso, em termos de implicação de gestão dentro das nossas empresas, tem implicações diretas com a nossa autoliderança? Sim. Principalmente no resultado que nós podemos ter? Sim. Então, o que é que aconselha para aquele que está a começar hoje a empreender e não sabe que tem que liderar primeiro a si e depois aprender a liderar pessoas? Busque mentores. É simples. Busque alguém que possa mentorar-te nessa questão. Eu já participei de uma empresa, né, não posso fazer aqui spoiler, em que a empresa só não prosperava por causa do dono da empresa. Certo. O dono da empresa era o maior entrave. Por quê? Porque quando essa pessoa chega na empresa, os colaboradores, de tanto medo dele, fingem estar a fazer coisas que realmente não estão a fazer. E quando você finge fazer coisas, os resultados também vão ser apenas ilusórios, né? Não teremos resultados. Então, muitas vezes, a empresa deixa de andar por conta do ego e do alter ego do próprio dono, né? Do próprio CEO da empresa. Certo. E nesses casos, a recomendação é busque mentores. Ninguém conhece tudo. Na verdade, esta pergunta me remete à questão mesmo de liderança, e questão de poder procurar atuar de forma direta como advogado. Tu vês que as pessoas precisam de ter esse serviço dentro das tuas empresas para serem despertadas a estas mentorias, ou simplesmente é atuar como alguém que pode prevenir determinados erros dentro da empresa? Bem, tem o real e o ideal. Certo. O real é que as empresas, infelizmente, não têm muito de levar para esse lado, né? Existe algo que se fala hoje que é psicologia, o estado psicológico do colaborador. Fala-se muito noutras paradas, né? The psychological states of the collaborators. Esses colaboradores, esses funcionários das empresas, precisamos ter uma noção de qual é a frequência psicológica deles, como é que eles estão psicologicamente, quanto à empresa e quanto ao externo. Mas cá em Angola ainda não é muito comum nós termos empresas a se preocuparem com o estado psicológico do colaborador. Mas o ideal seria isso, seria termos essa possibilidade de termos aí alguém que lidere a empresa nesse aspecto. Mas em caso de não termos, é uma questão recomendável ao próprio gestor, né, da empresa, que podia, se calhar, ter mais conhecimentos nessa matéria para poder depois disseminar ao resto dos colaboradores. Então, o real é que não temos, infelizmente. O ideal é que tivéssemos, né, é o que devíamos ter. Devíamos ter nas colaborações essa questão. E se não dá para toda a empresa, pelo menos apenas o CEO, porque é a transmissão disso. As empresas são reflexos dos donos, normalmente. Certo. Normalmente. Então, tem-se dito que as empresas refletem os donos. Exatamente. O nível da mentalidade do dono pode ser o reflexo do crescimento da empresa. Assim mesmo. E, desculpa, nesse quesito, sente que como advogado, muitas empresas estão presas no capital quando deviam ultrapassar isso de forma fácil através de uma consultoria de advocacia? Sim, eu acredito que a advocacia ainda é vista muito do ponto de vista de resolução de problemas e não do ponto de vista de prevenção de problemas. Sim. Paga-se muito mais quando chamas alguém para resolver um problema. Por quê? Porque emocionalmente... o emocional do empreendedor também já valoriza mais o serviço, né? Ao passo que, se calhar, uma assessoria protegeria de problemas futuros. Mas nós também somos aqueles que aprenderam a viver muito do remediar. Então, espera-se muito os problemas para depois termos intervenção, quando é muito preferível que se tenha isso de maneira antepada. A pergunta é simples. Quantas empresas têm um advogado? Se bem que já se vende a ideia de que os advogados são caros, né? Mas quantas empresas têm um advogado ao lado
para dizer assim, olha, nós aqui já estamos a nos resolver, Ok. mas avalia ainda isso, será que está dentro, será que não está? E outra, os advogados são conhecidos por outras paradas do mundo como parceiros estratégicos. Então, se eu sou um parceiro estratégico, tu não precisas me chamar quando há problema. Eu sou um parceiro e a ideia é a gente usar estratégias para alavancar aquilo que já se tem e para mitigar riscos. Pronto. Nessa parte sobre prevenção, como consultor, poderia exatamente ajudar o nosso internauta que nos acompanha? Quais seriam os métodos de poder ter alguma assessoria sua ou de qualquer um advogado para poder subsidiar nesta tarefa e não caminhar sozinho e se perder? Ok. A primeira coisa é, o advogado não deve ser consultado quando o negócio está a decorrer. O normal seria que antes mesmo de se lançar no mercado já tivesse essa consultoria. Por quê? Porque o empreendedor tem a ideia, mas existem algumas perguntas como qual é o tipo societário ideal a ser utilizado? Como é que fica a questão do estatuto orgânico? Como é que fica a questão do organograma, do plano operacional? Pode não parecer importante no princípio e muita gente negligencia, mas depois é isso também que nos deixa presos ao não crescimento. Então a recomendação seria, não que seja eu, mas seria muito bom que assim fosse, né? Mas consulte sempre um advogado. E não consulte o advogado para resolver o problema. Procure o advogado para não entrar em problemas. Pronto, tal como tem-se dito que se tu achas que uma mentoria custa caro, experimenta a ignorância. O preço da ignorância é muito mais alto do que o preço de alguém que vive de forma consciente. Ou seja, o nosso emocional é a chave de tudo. Quando ele se desgoverna, então o nosso negócio pode estar em risco. Como reflexão, eu gostava de dizer o seguinte: se olhares para o teu negócio hoje, que reflexo ele teria sobre a sua vida? Refletiria aquilo que você quer ou aquilo que você é? Qual é o ponto em que tu tens estado a falhar? Porque desde o princípio do seu negócio foste aconselhado para teres um contabilista e não uma consultoria de advocacia. Será que hoje tu te revês nisso? E se sim, eu quero convidar você que partilhes o nosso conteúdo para mais pessoas que também podem precisar deste maravilhoso conteúdo. Hoje, o nosso tema é tão persistente, é tão importante que pode transformar e pode salvar o seu negócio e a sua empresa, também a sua pessoa. Certo. Porque hoje nós sabemos que não existem empresas sem pessoas. Então, a ser assim, como poderíamos ultrapassar ou mitigar esse problema perante a comunidade dos empreendedores que há em Angola e não só. Exatamente. Nós, infelizmente, temos escassez, né? Hoje em dia são lançados alguns programas, café dos empreendedores, questões como essas, mas há um ponto. O networking só funciona na mesclagem dos profissionais. Então, um café de empreendedores era aconselhável que se convidassem advogados, contabilistas e demais profissionais. Por quê? Porque todos eles podem olhar em perspectivas diferentes, mas aí criaríamos aquilo que Elon Musk chama de collective consciousness, que é a consciência coletiva. A luta que nós temos hoje é essa. Infelizmente, alguns empreendedores ainda estão na luta dos caranguejos, né? Certo. A ideia de puxar o outro também, porque ninguém pode sair do balde, mas a lógica é precisamos criar essas comunidades primeiro, uma comunidade de empreendedores. Tem empreendedores a verem esse podcast. Aqueles que já tiverem advogados, deixem no comentário, olha, eu tenho um advogado, eu não tenho um advogado, eu gostava de fazer parte dessa comunidade que nós estamos aqui a criar, porque realmente nós podemos e as ideias constroem-se dessa forma. Então, todos os seguidores desse canal, todas as pessoas a quem esse vídeo chegar, esse é o convite. Façam parte da nossa comunidade da Lapidação Mental Podcast. Nesse podcast nós vamos criar uma comunidade e você pode fazer parte dela. Não precisas pagar. Lá você vai ter advogado gratuito, contabilista gratuito, para trocar ideias, para receber insights, e isso vale mais do que qualquer dinheiro.
Atenção, eu aproveito já a fazer também o apelo que muitas vezes a primeira coisa que você olha é no número que você vai gastar. Esse número pode significar a salvação da sua própria empresa. Atenção, para realizar qualquer tipo de atividade, primeiro você tem que aceitar que você precisa crescer. Isso é um nível de humildade que se exige a qualquer um empreendedor. Então você que é empreendedor, estamos aqui hoje a trazer à luz com um especialista que também, além de ser palestrante, é consultor em advocacia e consegue nos posicionar ao nível estratégico. Por isso, eu digo, partilhe com mais pessoas. Você pode salvar pessoas que também estão nesse ritmo de crescimento. Certo. Tu não és o único, mas você pode criar uma comunidade e esta comunidade pode ajudar a transparecer ou a resolver problemas que você ontem já passou. Superaste um problema, partilha com outras pessoas porque elas também precisam. Se nós olharmos para a comunidade dos empreendedores que nós temos aqui, eu não digo tanto estrangeiro, hoje eu prefiro chamar de irmãos. Os eritreus, os árabes que estão hoje no nosso mercado, nós vemos que dificilmente eles conseguem transparecer os seus problemas publicamente. Ou seja, dificilmente as suas lojas ou os seus empreendimentos fecham. Certo. Não será que nós precisamos também beber um pouco dessa experiência aqui no nosso mercado local, principalmente Angola, para podermos ter várias experiências também com eles? Ou eles não são abertos? O que é que vocês têm visto como consultores? Eu particularmente tenho clientes estrangeiros, né? Sobretudo pessoas do Chad e Mali. E uma coisa que eu reparo muito é nessa questão. Isso que Elon Musk fala de consciência coletiva, é algo que eles têm como princípio, percebe? Eles têm princípios basilares de que onde tiver um, ali se prospera quando outros também tiverem. Muito bom. A lógica é simples. Se houver um irmão do Chad, é muito fácil aparecerem outros. Por quê? Porque eles têm essa ideia do crescimento coletivo. A ideia de que eu sei 1 e 2, mas eu preciso do 3 e do 4. E quem pode me dar isso é o Teodoro. Então, eu preciso manter o Teodoro perto. A questão é, nós, como angolanos, somos educados a esse princípio. Somos instruídos dessa forma. Ou quando nós somos empreendedores, a nossa luta é nunca revelar a fonte para que os outros também não sejam. Muitas vezes, este reflexo que eu acabei aqui de observar e coloquei uma pergunta que me chama a atenção. Certo. Nós, o empresariado local angolano, tem muita dificuldade em manter-se em comunidade. Certo. E hoje nós percebemos que existem níveis que nós temos que seguir e obedecer, e esses níveis vão ser construídos em função da nossa interação com o mercado. Certo. Mas às vezes a nossa ignorância acaba por nos custar muito caro. Certo. Será que o Aires, como advogado, percebe que a sua maior facilidade tem a ver com a língua, mesmo que hoje em dia, isso parece ser uma pergunta provocadora, né? Mas mesmo que hoje em dia muitos consideram o inglês como um luxo, o que é que você acha que nós devíamos aprimorar para que tivéssemos mais experiências estrangeiras em detrimento daquela que nós já temos? Bem, eu gostava de lançar um desafio a quem nos assiste, que é o seguinte. O que significa WC? A primeira ideia que vem na cabeça é casa de banho. Certo. Não é casa de banho. WC é a abreviação de Water Closet, que é essencialmente o autoclismo, aquele closet, né? Aquele reservatório de água. Mas nas paredes das casas de banho vem escrito WC. Para passar a ideia que dentro daquele lugar há um reservatório de água que, se você apertar, quer dizer que aí dá para fazer necessidade menor e maior. Só essa informação, se tu não tens, é simplesmente porque tu não falas inglês. E a questão é, para viver em Angola, se vas a um restaurante hoje, vais encontrar WC. Então, inglês é necessário para países que falam inglês, ou inglês é necessário para estar nesse mundo? Porque estamos só mesmo no mundo. Estamos no AMBO, e no AMBO tem WC. O que significa IBAN?
Alguns dizem que é número de conta. Significa International Bank Account Number. Essa informação está em inglês, mas essa abreviação é usada pelo mundo todo. Pelo mundo todo. E as senhoras que confirmem, né? IBAN Pronto, sem intencionalidade. Sem intencionalidade. Exatamente. Mas isso é por quê? Porque a nossa sobrevivência hoje já depende disso. Isso é uma questão global, já não é um luxo. E a nossa conexão com pessoas prende-se muito nisso também. Nós bebermos de outras culturas, certo. A ideia de que a minha cultura não é melhor que a do outro, a ideia de que ele não é indígena, né? Ele é meu irmão. E precisamos aprender com essas pessoas também. E até porque nós temos culturas e as culturas ditam os nossos paradigmas. Exatamente. Sobre crenças que hoje nos impactam e dizem mais de nós do que aquilo que nós queremos mostrar ou transparecer. Certo. Nós hoje percebemos que muita gente está ali, estagnada por causa da crença. Certo. E hoje a língua é uma das linhas que direcionam para outras culturas. Certo. E maior quantidade de conteúdo que nós lemos hoje, temos que traduzir. Ainda mais por produzirmos pouco. Então, você que nos acompanha, eu diria que uma das culturas que você tem que adotar é a língua. Eu estou aqui a falar e tenho um despertar muito grande porque também não falo inglês, mas eu preciso me desafiar todos os dias. Algumas palavras também eu consigo pronunciar, mas hoje eu acho que deve fazer parte do estilo de vida de alguém que quer ter uma cultura de comunicação com o resto do mundo. Sim. Porque os maiores conteúdos ou os melhores conteúdos, eu não digo melhor, talvez diria que maior quantidade de conteúdo que nós precisamos para a nossa superação estão em inglês. Sim. E hoje esta comunidade tem que crescer com um nível de mentalidade que permite romper com essas cordas invisíveis que programaram a cada um de nós, que fizeram com que a nossa cultura hoje se torne também visível pelo mundo. Certo. Então, como consultor, como advogado, como palestrante, qual seria o impacto que nos daria uma liberdade dentro da comunicação para transformar paradigmas que nós estamos a carregar em resultados que nós queremos ter? Ok? A pergunta é, qual seria a cultura que certo. nós teríamos que adotar certo. para romper com os paradigmas que nós hoje, né, temos para podermos prosperar um pouco mais? Certo. Eu acredito muito que prende-se também com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos e com aqueles com quem nós estamos. Okay. Eu acredito que esses paradigmas sofrem alteração rápida quando nós nos expusemos ao novo. Nós precisamos sair daquilo que nos dá o mesmo do mesmo. Nós precisamos abrir, e hoje em dia nós já não precisamos de tanto para fazer isso. A internet funciona exatamente dessa forma, é uma aldeia global. Certo. Então nós podemos nos expor a outras realidades mesmo sem sair do lugar. A questão é, muitas das amarras que nós temos são baseadas nos ambientes que nós frequentamos e nas pessoas com quem nós lidamos. Então só precisamos sair desses ambientes, nos libertar dessas pessoas e nós começamos a nos expor para o novo. O novo é algo que nos dá aversão, né, por autoproteção, certo. mas é o mesmo que nos dá transformação. Okay. Pronto, obrigado pelo seu parecer, mas eu gostava aqui de dar rapidamente uma tradução rápida do que o meu convidado acabou de dizer. Certo. Primeiro, paradigmas é um conjunto de crenças e essas certo. crenças são impactadas nas nossas vidas ou nos são passadas por pessoas que nos amam, certo. nos programam o tempo todo e isso pode também estar na base do não crescimento da nossa vida. Quem nós somos, quem nós seremos e o que nós fomos tem muito impacto, mas não como se nós não estivéssemos em movimento. O nosso movimento hoje pode transformar não só a nossa vida, como a vida de outras pessoas que também precisam de nós. Então, se este é um paradigma que você precisa mudar, já sabes que aonde tu estás
pode não ser o lugar da sua transformação. Certo. Primeira mudança que tem que acontecer é na sua mente, então o seu movimento vai começar com o crescimento da consciencialização. Por isso é que o meu convidado, no princípio, acabou de dizer para vocês sublinharem muito bem essa palavra consciencialização. Quando nós nos tornamos conscientes que não ignoram as verdades, que ontem eram verdades e hoje se transformam em mentiras só no nosso cérebro, é porque nós aprendemos a questionar. Certo. E com esta, eu gostava de fazer mais uma pergunta. Mas antes da pergunta, Ok. eu queria dizer o seguinte. Sim. Quem fomos e quem seremos depende de quem estamos. Ok. Quem fomos e quem seremos depende de quem estamos. E isso resume de maneira muito simples aquilo que nós estamos aqui a falar desde o início. Ok. Porque quem fomos já não existe. Quem seremos não existe também, mas quem estamos dita onde a gente chegará. E desculpa, quero aqui aumentar alguma coisa que me vem Certo. agora à mente, despertou-me um gatilho. Certo. Quem nós fomos não interessa muito e muitos de nós estamos presos no passado. Certo. E o nosso passado, quando nós não nos libertamos dele, continua a nos prender mesmo sem sabermos que nós estamos presos. Certo. E esta prisão é inconsciente. Mas quando nós nos tornamos conscientes, percebemos que nós não somos mais o passado, nós somos o presente. Por isso é que as nossas profissões, as nossas habilidades não nos tornam as pessoas que nós queremos ser, mas sim a nossa consciência. A nossa presença constante nos desperta das várias distrações. Certo. Muitos de nós, se calhar, também enfrentam guerras como eu enfrento, como eu enfrentei, que talvez olhas para o que você queres fazer, mas a sua mente está presa lá, no passado. E este passado já não é você é o presente. E este presente é que vai trabalhar no novo paradigma. Então você está a se tornar uma pessoa nova, por isso é que tens de te movimentar. E esse movimento começa com a mente. Certo. Como eu gostava de passar um gatilho muito rápido para você, mas antes vou fazer essa pergunta ao meu convidado. Certo. O mundo não espera por ninguém. Ela não se importa se você sabes falar língua, se você sabes falar a língua dos empreendedores, se você sabes consultar alguém para te mentorar, mas ela simplesmente te mostra pela forma mais dura que ela é soberana. Então você é o resultado do tempo. Se isso nos pode ajudar a nos superar como consultor, como empresário, como empreendedor, como advogado, qual é o conselho que nos darias para que nós nos tornássemos menos dependentes do nosso passado e mais dependente do nosso presente para trilharmos um futuro melhor? Nesse quesito, é preciso nós ressaltarmos a ideia de pessoa. Eu gosto muito de me atrelar a isso. Precisamos ser pessoas. Porque vendeu-se uma ideia de que todo ser humano é pessoa. Certo. Mas a palavra pessoa tem origem do latim persona, que eram as máscaras usadas em teatros. Certo. Qual é a lógica da persona hoje em dia? A persona é a máscara que você coloca para poder viver nessa aldeia, que é a sociedade. Ok. Então, tem a máscara de pai, quando estiver em casa. Certo. Tem a máscara de empresário, quando estiver na empresa. Tem a máscara de apresentador, do Lapidação Mental, quando estiver no podcast. São várias máscaras. São várias. Então, nós conseguimos nos manter de maneira efetiva na nossa vibração quando nós conseguimos saber qual é a máscara que é exigida no momento. O que é que precisa ser agora? Precisa ser pai. Porque não adianta ser pai quando você precisa ser líder, né? Na empresa, se você tentar ser pai o tempo todo, acabas por ter menos resultados em alguns momentos. Certo. Só que ser também um chefe em casa acaba por quebrar. Então, é essa questão da nossa constante... nós temos de ter essa fome de autossuperação constante. Estarmos inconfortáveis
com o passado para que a gente possa no presente construir um futuro. E pronto, falou muito bem que o nosso presente dita quem nós seremos, Certo. e o nosso passado é simplesmente uma referência que talvez Certo. poderia servir como uma biblioteca de consulta, mas não Certo. para nos manter presos. E Sim. hoje nós vemos que existem empreendedores, existem pessoas que deixam de se liderar porque eles acham que já estavam muito bem sucedidos e hoje não conseguem se rever e aceitar quem elas são. Isso lhes pode fazer perder a referência que eles têm, que pode estar vinculado à sua essência, que acaba prejudicando o seu resultado. Certo. Ou seja, o resultado de hoje pode não ditar o resultado de amanhã, mas isso é porque ele perdeu as referências de quem ele é. Certo. Como superar isso no ponto de vista de liderança pessoal, já que temos várias máscaras que nós precisamos apresentar? Primeiro, é exatamente aquilo que a gente enfatizou e vem enfatizando aqui. As referências não deixam de existir, mas nós precisamos nos expor ao novo. Por quê? Porque eu estando apenas na caixa chamada Wambo, Certo. as minhas referências vão ser pessoas que eu tenho por perto. Certo. Só que essas referências me fazem chegar apenas até ao Wambo mesmo. Ao Wambo. Se eu pensar Angola, as minhas referências vão ser pessoas que eu consigo vislumbrar em Angola. Certo. E essas pessoas vão me fazer chegar até onde? Angola. Até Angola. E se nós saíssemos disso tudo, e se nós tivéssemos como referência não mais pessoas, mas ideias, mas movimento, nos expormos ao novo, não de maneira personificada. Nos expormos à ideia. E isso está também no nosso... É só ver quanto nós lemos, né? Certo. Certo. Lemos pouco. E a leitura é exatamente uma forma de termos novas referências. É uma forma de nós sairmos, né? Usarmos o cérebro de uma outra pessoa para podermos pensar no hoje. Então nós precisamos de sair um pouco mais, precisamos de nos lançar para aquilo que realmente está a acontecer. E quem ainda não fala inglês já vai tarde. Isso é facto. Eu que falo inglês sinto que já vou tarde no mandarim. Eu já devia estar a falar mandarim. Inglês já não é algo para nos elevar, né? Que eu tenho pago muito, ou seja, um preço muito alto sempre que eu viajo, porque eu chego motivado para continuar a aprender algo, mas depois eu me lembro que tenho muita coisa para fazer. E isso chama alguma atenção, Certo. Não só a pessoa que nós somos, mas sim a pessoa que nós queremos ser. Exatamente. Para o caro internauta que está ali, eu gostava de dizer assim, a vida que você quer ser, a vida que você quer ter, está vinculada no seu ser. E se você é alguém que ainda não percebeu que precisas crescer, precisas te transformar, precisas te liderar, essa é a chamada de atenção que fica para si, porque você nasceu para expandir. E essa expansão tem a ver com todas as linhas. Dito isso, eu quero fazer a seguinte pergunta. Existem alguns paradigmas que nos podem prender ou nos podem ajudar a mudar crenças, a mudar culturas, assim de forma rápida? Sim. De forma são? rápida, sim. Sim, sim. Nós precisamos praticar algumas técnicas de reprogramação, né? Ok. Existem técnicas de reprogramação porque nós somos, e isso entra num grande debate sobre como é formada a nossa consciência quando Certo. pequenos, até os 7 anos, Certo. e blá blá blá, as sinapses que nós temos e assim por diante. Certo. Mas existem técnicas de reprogramação, existem especialistas nisso. Muitas vezes também depende da nossa força de vontade, mas existem mesmo crenças que estão tão atreladas a nós que há essa necessidade de nos expormos a algumas técnicas de reprogramação, como o caso da repetição e afirmação de novas crenças. Há estudos que comprovam a dificuldade da gente abandonar um hábito sem a introdução de outro, né? Certo. A ideia é sempre nós colocarmos um hábito é mais sensato termos um hábito novo do que tentarmos lutar com hábitos passados.
porque seja, o ser humano vai se construindo com os hábitos que adquire. Ok. Então existem questões como técnicas de reprogramação, existem questões sobre linguagem neural, que também são muito usados. E, claro, né, nós não somos especialistas nisso, mas nós podemos recomendar. Há, por exemplo, uma frequência beta que ajuda... Já no ia processo- fazendo essa pergunta. Exatamente. Já ia Exatamente. fazendo essa Há frequências que nos ajudam nesse processo de restauração, as autoafirmações, e isso tudo isso está disponível. Nós podemos encontrar isso na internet. Conseguimos... Bem, eu pesquiso em inglês. Façam curso de inglês. Ok, mas nós podemos encontrar tudo isso e está à disposição. Eu acredito que há pouca higiene no uso das plataformas digitais. Só isso. Porque se as pessoas usarem essas plataformas, essas ferramentas de maneira higiênica, vão se autossuperar e vão parar de praticar o autoengano. Há um autoengano claro, que é: eu sou melhor que alguém. Esse é dos maiores autoenganos que existem. Quando colocamos isso na nossa cabeça... É muito difícil. E os hábitos vêm normalmente de forma combinada. Exato. Nós É essa a lógica. temos que substituir ou seja, a gente quer parar de fumar, Certo. podemos beber água, né? Podemos ganhar o hábito de engolir ou dar um golo de água sempre Certo. que nos vem como é que chama? Sempre que vem a vontade de Certo. fumar. Isso é constrangedor e ao mesmo tempo é muito desafiador. Sim. Mas é possível. É desconfortável, mas é possível. É possível. Certo. Ok, prontos. Meu caro convidado, eu gostava de saber se o nosso nível de escolaridade pode nos ajudar a desenvolver um nível de liderança muito alto e termos Pessoal? um resultado, sim, e termos um resultado também diferente em função do nosso nível de escolaridade. Bem, isso seria um sinal, né? Seria um sim e não. Ok. Porque eu conheço pessoas com grandes... E conheci recentemente um professor doutor Ok. que tem grandes problemas emocionais, se sente atacado o tempo todo, e até mesmo gatilhos que ele estudou tanto que se sentiu dono da verdade e não está pronto para ser encarado por outra realidade. Então, isso já é sinal claro de que a pouca literacia ou o pouco desenvolvimento acadêmico não é tão influente naquilo que é a nossa autoliderança. Mas nos ajuda, eu acredito que se não fosse também essa questão dos estudos, eu não teria me exposto a essa questão de gestão emocional e autoliderança. Por quê? Porque quando nós já estamos no ecossistema da leitura, por exemplo, é mais fácil a gente se deparar com um livro sobre autoliderança e apaixonar-se por isso, Certo. e dali se expande um universo muito maior. Então eu acredito que não é uma pergunta, não é uma resposta absoluta, que sim, porque conhecemos pessoas letradas muito, qual é o termo que usaríamos? Menos letradas em questão de autoliderança. Há pessoas academicamente, e nós, é claro, há pessoas que, por exemplo, que você pergunta: esse estudou mesmo? Pronto. Ou esse estudou mesmo, é claro. É claro que aí desperta-nos algum gatilho Certo. que nós chamamos de, prontos, ou seja, posso dizer educação versus escolaridade. Certo. Estar educado é uma coisa, estar escolarizado também é outra É como coisa. estudar e assistir aulas. Prontos. E para si que nos acompanha, eu quero dizer que não tenha medo, não tenha receio de poder fazer perguntas. Pode comentar e o meu caro internauta também estará a acompanhar esta sua pergunta nos nossos comentários e, se possível, também poderás ter uma consultoria com ele por intermédio deste canal, Certo. que é Lapidação Mental. Então não deixe de nos seguir, não deixe de partilhar ou repartilhar para outras pessoas que também querem crescer. Pronto, assim sendo, eu gostava de dizer, existem jovens que nos assistem nesse momento que gostavam de ouvir agora e que têm vontade de ter um direcionamento, mas não conseguem. Qual seria o primeiro contrato que eles assinariam com eles mesmos sobre o ponto de vista de liderança? Ok. Do ponto de vista de liderança pessoal, nesse caso. Certo. A primeira coisa que ele precisava fazer, né, se eu tivesse que dar um passo a passo de um contrato, é:
Escreva onde você está e escreva onde você quer estar. No meio de onde você está e onde você quer estar, tem a questão liderança como entrave. Porque a próxima porta depende de como tu comunicas primeiro contigo, porque há 4 eixos essenciais na nossa autoliderança. Okay. Primeiro é o interno, como tu te comunicas contigo mesmo. Será que tu te vês a ti mesmo como alguém próspero, como alguém vencedor, ou continuas com aquelas amarras de que você é burro, você é alguém que não vai longe, você só é possível dessa forma, só é possível daquela. Isso passa muito pela nossa comunicação interna. Certo. Depois temos a externa. A externa é reflexo da interna, que tem que ver com como te comunicas do ponto de vista de exteriorização daquilo que tu pensas, daquilo que tu és. Por quê? Porque como te vês é como tu exteriorizas. Depois tem a questão relacional. As pessoas com quem tu te relacionas são impactadas por como te enxergas e como exteriorizas aquilo que tu tens por dentro. E ainda tem a sistêmica, que é sobre como tu vives nesse sistema, né? Nós vivemos num país onde é preciso ter muita autoliderança para poder sobreviver aqui. E esses eixos vão direcionar o próximo passo da tua vida. Por quê? Porque o próximo passo depende, diz Elon Musk, né? Nesse podcast é incrível, eu super amei. Okay. Ele diz, the answers you don't have, it's depending on the questions that you don't know how to do. Em português, as respostas que tu não tens dependem das perguntas que não sabes como fazer. Isso é muito profundo. E não só, tocando nessa profundidade, existem pessoas que nem sabem posicionar ou colocar perguntas para elas mesmas. Exatamente. E quando eu não sei fazer perguntas para mim mesmo, então eu não consigo alcançar o nível de resposta que eu preciso ter. Está aqui. A resposta para aquela pergunta, né, sobre o passo a passo, o primeiro é questionamento. E fechou. Precisas questionar-se. Precisas aprender a fazer as questões certas sobre onde estás e para onde queres ir. A linha que separa isso depende apenas de ti. E se o Teodoro conseguiu, se outros players do mercado conseguiram, tu só não consegues, se calhar, porque ainda não fizeste as perguntas certas. Eu, na verdade, sou muito apaixonado pelo autoconhecimento, pois embora as necessidades da vida impõem determinados limites, mas hoje a única coisa que eu consigo perceber é a força que me move é interna. E as perguntas precisam vir de mim e não de outras pessoas. Mas o exemplo de outras pessoas me inspira. Ajudam, exato. E hoje eu sou o resultado do meio, sou o resultado do tempo, sou o resultado do treino, mas ainda assim tenho dificuldades por superar. Certo. E esta superação muitas vezes está intimamente ligada com pessoas que hoje eu aprendo, ou seja, tenho que me determinar para conhecê-las, mesmo de forma involuntária. Certo. Só para ter aqui algum exemplo, o meu caro convidado está a nos passar aqui uma aula magna sobre aquilo que é o ponto de vista sobre liderança. É claro que não é possível esgotar tudo sobre o conhecimento de liderança, mas nós estamos a deixar aqui alguns trechos que podem provocar o seu cérebro, masturbando a sua ideia, e isso pode transtornar você, mas é porque você está no local, no espaço, e a ouvir esse podcast no momento certo que você precisa para aprender a despertar um pouco mais sobre o seu ponto de vista. Até porque, desculpa te cortar, certo. Porque os resultados são o esperma que depende dessa ejaculação de ideias que nós estamos a ter aqui sobre o autoconhecimento. Os resultados vêm apenas por meio disso. Se não tivermos esse brainstorming, né? Essa troca de ideias, essa luta, realmente. E quando nós temos crenças limitantes, realmente não é fácil digerir conteúdo como esse. Até porque o que nós estamos a fazer é lançar uma semente em uma terra fértil ou não fértil. Exatamente. Mas depende de como você vai alimentar isso para que isso brote. Agora, quero aqui fazer a seguinte pergunta. Como seria
Como seria crescer num mundo onde não se tivesse alguma referência como nos dias de hoje? Ok? Como seria crescer num mundo em que não tivesse... Não se tivesse referência como nos dias de hoje. Cresceríamos na falta de referência. Ou seja, se não houver nenhuma referência, Certo. precisamos nos tornar a referência. E é ali onde nós cresceríamos. É ali, porque quando você consegue ver que falta a referência, é sinal de que acordaste. Por que eu coloquei essa pergunta? Porque muitos dos nossos empreendedores, eles começam de forma empírica, Certo. mas depois percebem que pararam de crescer porque eles não têm nenhuma referência. Ok. Essa é mesmo uma pergunta provocadora. Uhum. E já agora, quero dizer, a falta de referência não é uma desculpa. É uma referência. A falta de referência é uma referência. Tá. Você que nos acompanha, eu convido e desafio você a abraçar o seu crescimento como simplesmente um despertar, um desafio passando o pleonasmo que te permite crescer e desenvolver todos os dias. E esse desenvolvimento acontece através de um processo de maturação que nem você mesmo vê, nem eu que estou aqui a testemunhar agora. Este processo que pode se transformar e pode ser também passado como legado para si, você consegue perceber. Como exemplo, eu costumo dar os vários. Falamos aqui de sêmen, falamos aqui de várias palavras que podem estar a provocar uma confusão aí na sua mente, mas quero eu traduzir aqui rapidamente, que o sêmen significa semente. E esta semente está dentro de si e só precisa ser regada. E essa rega acontece por intermédio da sua consistência. E essa consistência você desenvolve através do tempo. O meu caro convidado aqui vai responder à seguinte questão: como deixarias o seu legado para esta maravilhosa juventude? E não só. Eu chamo de jovem aquele que está disponível e se predispôs ao crescimento. Certo. Como deixarias, como esclarecerias, que legado você deixarias para esta pessoa que nos acompanha, para se sentir impactado e nunca esquecer que ela é uma das referências para outras sociedades que hão de vir? Certo. Eu tenho conversado isso com meus amigos e alguns dizem: tu és muito esforçado, tu estás o tempo todo nisso, naquilo. Mas qual é o teu propósito, né? O que é que te move? O nosso propósito é impactar vidas. E se eu morresse amanhã, eu morreria feliz porque fui um gajo tão maluco que foi fundo nos seus objetivos. Então eu gostaria de ser lembrado como o cara que tentou até o último minuto. A pessoa que foi tão fundo que mesmo nós não temos certeza sobre o amanhã. Não temos. Amanhã podemos não acordar. Mas se não acordarmos, a gente terá morrido por algo que valesse a pena. E não por festas, por coisas que não nos agregam nada. Sem desprimor a nos divertirmos, né? Precisamos nos divertir, ok. Mas ainda assim, apesar de tantas distrações nesse mundo, nós decidimos fazer coisas que mudam a vida das outras pessoas. Decidimos ser exemplo para aquelas pessoas que não tinham referência. Porque vimos escassez de referência também. Nós vimos que não haviam pessoas para nos ensinar aquilo que nós queríamos aprender. Certo. Então começamos a ensinar. Falando disso, lapidar mentes é transformar carvão em diamantes. Para quem não sabe, eu digo carvão em diamante porque todo diamante vem bruto. Às vezes está cheio de carvão, mas ele precisa ser lapidado. Sim. Isso transforma, ou seja, traduzindo ou trazendo isso na versão de liderança pessoal e de crescimento, como seria tirar isso de uma pressão que hoje nós conhecemos, que quase que não te dá nenhum direcionamento assertivo, certo. Mas que pode trazer esta vida para dar vida a outras pessoas? Essencialmente, o segredo está na chama interior que nós temos.
Porque apesar de nós não termos muitas referências ou não termos referências, Certo. só o facto da gente querer se superar todos os dias, esse é o combustível que nós precisamos ter. Primeiro, amar o desconforto. Nenhuma transformação aconteceu no conforto, infelizmente. E todos aqueles que são chamados de gênios hoje já foram chamados de loucos. Então só seja o louco de hoje para poder ser o gênio da manhã. Profundo. Seja o louco de hoje para poder ser o gênio de amanhã. Ser gênio significa se distinguir entre pessoas comuns. Certo. E pessoas comuns só chegam até onde todos já chegaram. Se a sua referência é alguém que talvez esgotou o seu pensamento, esgotou os resultados que talvez você gostavas de ter e ainda achas que tu tens mais força, é porque você pode mais. Mas para que cresças muito mais, eu te aconselho a estar com pessoas melhor do que você, sem te chocar, sem te sentir inferiorizado. Dali é que hoje a técnica é senta em mesas novas para poder conhecer pessoas novas que te fazem crescer todos os dias. Porque talvez você só é referência lá onde estás porque não tem ninguém que pode te ofuscar. Sim. E quando você é o mais inteligente do local, da zona onde tu estás, então saibas, chegou o momento de você buscar uma referência diferente. Certo. Então, Isso gera um autoengano, né? Isso gera Claro. um autoengano de que você é o melhor. E ninguém é melhor que ninguém. É sobre buscar referências. Assim mesmo. Hoje nós estamos aqui a direcionar ou a levar para si esta comunicação, talvez que pode ser tão pequena e o tempo é curto, mas é simplesmente para despertar a sua mente. E a sua mente tem que estar em constante transformação. E essa transformação é que nós podemos chamar de lapidação. Lapidação por quê? Porque um diamante bruto, quando não é lapidado, tem um valor completamente diferente de algum diamante que já está transformado ou preparado. Então você hoje é alguém que está aqui para expandir, para mostrar quem verdadeiramente tu és. O seu pouco pode ser muito para quem não tem nada. E hoje, o meu caro internauta aqui acabou de nos abordar ou acabou de nos passar aqui trechos de informações muito importantes. Talvez ele seja uma referência que você precisa ter. Não como pessoa, não como mentor, mas simplesmente como alguém que pode acender aquela vela que está ali apagada, porque você é alguém que também nasceu para dar clareza. Falou-me há bem pouco tempo, para terminar mesmo, sobre a lei da caverna, ou seja, o princípio da caverna. Existem pessoas que estão na escuridão e precisam estar do lado da luz. Certo. Como seria conciliar isso, ou conciliar isso, para que elas também tenham um pouco de luz para a vida deles? É muito difícil, né? É muito difícil falar de luz para quem vive no escuro. Porque a ideia é sempre de que a luz é algo que vai cegar a minha visão porque eu estou confortável no escuro. Certo. Mas a verdade é uma. Se existe a luz e você está no escuro, você não perde nada tentando encarar a beleza da luz. Só isso. Não precisas acreditar, não precisas aceitar, apenas vislumbre. Se as outras pessoas conseguiram, por que tu não podes? As mesmas sinapses neurais que essas pessoas têm, os mesmos neurônios, as mesmas 24 horas, os mesmos 7 dias, os mesmos 30 dias e 395 dias do ano, você também tem. Então a questão é simples. Não se sai da caverna sem tomar ou sem dar o primeiro passo. E se calhar o primeiro passo é estar a ver esse podcast, né? Pronto. Falar de estar a ver esse podcast é só para dizer que isso pode servir como canal que pode abençoar você e pode abençoar outras pessoas. Então não tenha medo, não tenha receio, não tenha vergonha de partilhar isso com alguém que também precisa ouvir. Talvez o seu primeiro passo pode ser estar a notar um defeito do que você está a ver,
mas se prestares atenção na profundidade do conhecimento que está a ser aqui despejado, está a ser aqui passado para si, você pode transformar a sua vida em algo extraordinário. Dizia aqui o meu convidado que existem pessoas que podem ser chamadas loucos, mas existe uma linha a ser ultrapassada que pode te tornar num, como é que chama? Gênio. No gênio. Certo. Então você também é um gênio. Olha, e gostava de partilhar algo. Há 10 anos atrás, Elon Musk não era tido nem achado. Era considerado mesmo um maluco, tipo, lunático. Há quantos anos? Desculpa? Há 10 anos, por exemplo. anos, Não se ouvia falar de Elon Musk, mas ele já existia, já estava na luta dele. Ele era considerado um lunático por causa daquilo que ele fazia com as empresas. Pegar tanto capital e investir, endividar-se para poder fazer dar certo as coisas. Hoje em dia é simplesmente uma referência de genialidade. Steve Jobs era considerado um cara muito louco, muito louco. Hoje em dia, todos nós estamos a usar iPhones. Certo. Existem muitas outras pessoas que nós podemos aqui estar a apontar agora como sendo loucos, mas que na verdade é genialidade. Por quê? Porque aquele que se destaca no meio do comum não é compreendido e é normal. Talvez o que você precisa é simplesmente ter essa audácia, conseguir fazer mesmo quando ninguém está a ver, conseguir fazer mesmo que ninguém acredite. Porque nós vivemos numa sociedade baseada em achismos, né? Certo. Toda a gente tem opinião para dar, mesmo que nunca tenha se questionado sobre aquela opinião. Nesse momento vai ver o podcast, estes são só mais uns que estão aí a fazer alguma coisa. Mas a questão é, já criaste um podcast? Vais estar a te questionar sobre o apresentador, sobre a água, sobre tudo. Mas isso é distração e essa é a distração que te faz não tomar atitude sobre tu fazeres aquilo que precisas fazer. As pessoas só precisam parar de tentar entender tudo, parar de tentar explicar tudo. Qual é o teu ponto de vista sobre o vídeo X, sobre a imagem X? Esquece o teu ponto de vista. Faça o teu ponto de vista ser questionado. Eu tenho de dizer, se tu a falar sobre podcast, eu tenho de perguntar ao Teodoro, qual é o segredo? Certo. E isso só acontece quando o Teodoro trabalha duro, quando o Teodoro se posiciona e se torna autoridade naquilo que ele faz. Olá, falando disso, eu gostava aqui de partilhar rapidamente uma experiência que poderia te trazer à luz como meu internauta, saber que tudo que você vai fazer antes de dar certo vai dar errado. Mas o errado não é errado, também é certo, porque você não sabias de alguma coisa que você hoje já sabes. Então, não precisas acreditar, só precisas entender. Eu sei que é difícil estar a lidar com pessoas que já passaram por caminhos que você precisa passar. Certo. Mas nós estamos aqui para testemunhar o seu futuro. E este futuro começa agora. Se você está ali e chegou até ao final desta aula, desta mentoria, deste podcast, como você pode considerar, eu tenho a te dizer que estás de parabéns e você é alguém que já saiu na zona de conforto. E como última pergunta, eu gostava de dizer, sentes que os angolanos estão muito na zona de conforto e vivem muito na teoria, já que acabaste de falar do achismo, que todo mundo tem opinião para dar, mas pouco resultado para impactar vidas de outras pessoas, já que a nossa mente tem uma teoria, uma mania, mas isso é natural, de acreditar simplesmente em resultados. Como é que vês isso nos dias de hoje para nós? Diz-se que cada um enxerga o mundo baseado na sua graduação. Eu digo sempre isso. As lentes que tu usas para enxergar o mundo ditam como tu verás o mundo. Eu não sou uma pessoa limitada, logo eu não vejo o mundo como algo limitado. Eu sou angolano, decidi não me posicionar como os outros, então como é que eu enxergo os angolanos? Tal como eu me enxergo. O angolano é um povo batalhador, daí a expressão mangolé. É aquele que acorda cedo, é aquele que faz acontecer, é aquele que consegue fazer a máquina funcionar. O problema está no próximo passo. O problema está no limite. O problema está na caverna. Porque até nós trabalhamos, nós fazemos. Mas será que só fazer ainda é suficiente? Essa é a pergunta que fica para todos aqueles que tiverem a nos assistir. Tens feito?
E por acaso é bom o que se tem feito. Mas o que é que falta para o próximo passo? São as perguntas certas que vão nos dar as respostas desejadas. Muita gente trabalha muito, mas tem pouco resultado. Certo. E você, tenho certeza que já sentiu-se na pele. E o resultado não chegou como você perspectivou. Será que precisas trabalhar mais? Precisas trabalhar duro? E eu hoje digo-te, não é sobre trabalhar muito. É sobre conhecer as pessoas certas que vão te levar para o caminho certo, para alcançar o resultado que você deseja. Talvez isso precisa de troca de muita energia. Essa troca de energia pode transformar você em alguém brutal. O que você precisa é conhecimento. E este conhecimento vais encontrar em locais onde tem pessoas que já deram o primeiro passo. Talvez o seu problema é sobre o próximo passo, mas este próximo passo vai revelar o nível da limitação que tu tens. Mas quando você fazeres pergunta, você vai despertar que podes mais. E eu, como última questão, eu faço a seguinte pergunta. Existe uma linha que define e separa os fracassados dos bem-sucedidos dentro do processo de liderança? Não. Afirmo categoricamente que não. Essa linha é muito ilusória e chama-se resultado. Okay. O que separa o fracasso do sucesso Sim. é apenas o resultado. Porque no final das contas, o bem-sucedido é um fracassado que conseguiu aceitar os vários fracassos e hoje tem resultados que os outros encaram como sucesso. Porque ninguém que atingiu o sucesso está sossegado. Continua a viver outros fracassos que depois vão gerar outros sucessos. Então a questão é sobre... Não é sobre fazer o certo. É sobre não fazer o mesmo errado. Não é sobre fazer o certo. É sobre não fazer o mesmo errado. Cometa erros novos, porque os erros novos vão trazer... Grande código. Exatamente. Grande código. Exatamente. Eu vou levar essa como referência. Exatamente. Não é sobre fazer as mesmas coisas, mas é sobre errar em algo novo. Certo. É sobre fazer novas coisas e essas novas coisas vão te gerar novos resultados. Certo. Mas esse resultado não poderá aparecer como você programou. Certo. Ele vai aparecer. Existem tentativas que nós vamos fazer e isso vai nos trazer um reflexo de quem nós nos tornamos no processo. Já que nós somos o resultado da nossa autoliderança Certo. e somos o resultado do tempo que nós fomos trilhando, como você gostavas de passar a última mensagem para a pessoa que nos acompanha? Todos nós temos entraves, todos nós temos problemas emocionais, todos nós temos gatilhos do passado, todos nós lutamos conosco. A única coisa que nos diferencia um dos outros é como cada um de nós encara isso. Todos nós temos os nossos demônios, todos nós estamos aqui, nem todos os dias a gente está motivado, mas como a gente tem algo que não é motivação, é consistência, é rotina, a gente consegue encarar esses nossos demônios de maneira lúcida e consciente e dizer assim: de onde eu venho não determina para onde eu vou. E eu costumo dizer, eu não tive nenhuma escolha e não pude influenciar onde fui nascido, mas agora eu tenho a escolha e posso influenciar onde morrerei. Como e onde eu nasci não dita onde e como eu morrerei. Então que eu seja ou que eu morra diferente de como eu nasci, porque se tu morreres onde nasceste, fracassaste como ser humano que passou por esse mundo. Então nós precisamos entender simplesmente isso. Trabalhe agora em como você quer ser lembrado quando já não estiveres aqui. Porque todos nós vamos. Muito bem. Muito obrigado por ter estado aqui conosco, partilhando este conhecimento, que não deu para esgotar tudo. Como eu acabei de dizer, o tempo é muito pouco,
Mas eu vou convidar você que, se quiseres ter as próximas abordagens com o nosso convidado, que é advogado, palestrante, também consultor, pode exatamente puxar através dos comentários. Nós daremos sim conta, ou podes entrar em contato conosco para podermos então ajudar vocês. Nós estamos aqui para poder transformar vidas. Talvez basta que você se mova para o seu novo compromisso. Morrer parecido às suas escolhas é o mais acertado. Por isso, não fique na zona de conforto. Você será lembrado pelas experiências que você viveu e pelas vidas que você impactou. Certo. E não pela quantidade de dinheiro que você tem ali no seu bolso. Assim. Por isso, partilhe e compartilhe o nosso conteúdo, porque você é um canal para abençoar outras pessoas. Muito obrigado, meu caro, e até a próxima. Bem-aja. Viva!